Vamos conversar agora um pouquinho sobre mais uma grandeza física muito importante para a calorimetria, a capacidade térmica do corpo. A capacidade térmica do corpo é uma grandeza física que nos indica a quantidade de calor necessária para o corpo todo variar a temperatura de uma unidade. Observe que eu escrevi isso aqui. Tá? A capacidade térmica nós vamos representar pelo C maiúsculo, diferente do calor específico sensível que era C minúsculo, ok? Então vamos lá. É uma grandeza física que nos informa sobre a quantidade de calor necessária para que o corpo todo, veja gente que isso aqui é muito importante, para que o corpo todo varie sua temperatura de uma unidade. Por exemplo, eu tenho aqui um corpo cuja capacidade térmica é 50 calorias por grau Celsius. Observe que isso aqui significa que se eu fornecer 50 calorias para esse corpo, a sua temperatura irá aumentar de 1 grau Celsius. Se eu retirar 50 calorias desse corpo, a sua temperatura cairá de 1 grau Celsius. Veja que a diferença do calor, da capacidade térmica para o calor específico sensível do corpo, que nós vimos no outro vídeo, está exatamente que a capacidade térmica fala do corpo todo e o calor específico sensível fala de apenas 1 grama da substância que é feito o corpo. Então o calor específico sensível está relacionado com a substância que é feito o corpo e a capacidade térmica com o corpo como um todo. Observe que aqui não tem grama. Não tem grama. Por quê? Porque está se falando do corpo como um todo. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente pode calcular a capacidade térmica do corpo? Então vamos dar uma olhada no seguinte, gente. Observe que pela própria definição, capacidade térmica é quantidade de calor por variação de temperatura. Então vamos colocar isso matematicamente? Então ficaria assim, olha só. A capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Ó. Veja que é isso que está falando ali. Perfeito? Bem, só que nós podemos lembrar, então vamos lá, lembrando que vocês estão lembrados que a quantidade total de calor fornecida por um corpo pode ser calculado por M vezes C vezes delta θ, onde isto aqui é a massa do corpo, esse seu calor específico sensível do corpo e esse delta θ a variação de temperatura. Vamos fazer o seguinte, se matematicamente o delta θ que está multiplicando eu passar dividindo, eu caio nessa expressão aqui. Então observe que quando eu passo isto aqui dividindo, eu tenho exatamente o seguinte, olha lá, calor dividido por delta θ é exatamente igual a M vezes C. Massa do corpo, calor específico sensível do corpo. Veja, calor dividido por variação de temperatura é a capacidade térmica. Então, isso aqui é a capacidade térmica. Então, na verdade, eu tenho duas maneiras, duas formulinhas para calcular a capacidade térmica, que eu vou usar em função dos dados do problema, depende do que o problema me der. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira formulinha, esta aqui. Segunda formulinha, esta aqui. Olha lá. Ok? Então, nós temos aqui duas maneiras ou duas possibilidades para calcular a capacidade térmica de um corpo. Vai depender do que o problema nos der. Vai depender do enunciado do problema. Aqui seria a nossa formulinha número 1 e aqui seria a nossa formulinha número 2. Perfeito? É muito importante, gente, que fique bem claro a diferença entre a capacidade térmica e o calor específico sensível. Tá? Calor específico sensível é a quantidade de calor para cada 1 grama variar a temperatura de 1 grau. Capacidade térmica é a quantidade de calor para o corpo todo variar sua temperatura de 1 grau. Perfeito? Observe um detalhe muito importante nessa fórmula. Caso
ele dê para nós a capacidade térmica do corpo e a variação de temperatura sofrida pelo corpo, eu posso calcular a quantidade de calor simplesmente multiplicando a variação de temperatura pela capacidade térmica. Tá? Isso é uma coisa que a gente usa bastante. Então seria legal nós ficarmos sempre esperto com essa possibilidade. Então veja, vou colocar aqui como um asterisco importante. Ó, desta formulinha aqui, eu posso perceber e posso utilizar isto aqui. Olha lá. C vezes a variação de temperatura. Ou seja, se eu precisar calcular a quantidade de calor que um corpo precisa ganhar ou precisa perder para variar sua temperatura de um determinado valor, basta ter a capacidade térmica do corpo, que eu posso usar essa expressão diretamente. Ok? Beleza. Bom, espero que vocês tenham entendido o que é calor específico sensível e o que é capacidade térmica. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer alguns exercícios envolvendo as duas grandezas para que vocês possam verificar como relacionar. Exercícios simples, os mais complexos estão aí no caderno de vocês, nos livros de vocês, aí livros didáticos e tal. São exercícios apenas para que nós fixemos essa teoria. Ok? Então, vamos lá.